Agora eu vou criar um diagrama de caso de uso para o usuário. Vou incluir um ator, que é o usuário. E vou incluir uma realização. E vou dizer que esse cara vai realizar essa ação. Esse cara vai realizar este caso de uso. Agora eu vou criar um diagrama de sequência. Vou em Diagrams, Sequence Diagrams. A primeira pessoa que vai estar no diagrama de sequência é o usuário, que ele vai começar toda a ação. Junto dele, o usuário ele vai tratar diretamente com os formulários. Então eu vou no pacote U e trago o usuário. O nosso fluxo básico, esse diagrama de sequência, vai ser o diagrama de sequência do fluxo básico. E o fluxo básico no nosso sistema é a pesquisa. Vou apagar essa classe aqui que está desnecessária. Como é que acontece a pesquisa? O usuário vai lá, ele vai chamar uma mensagem síncrona no pesquisa usuário. No caso, ele vai chamar o btn pesquisa. Pesquisa clique. Note que ele já reconhece qual o evento que ele vai chamar lá. Esse cara, o que é que ele vai fazer? Ele vai montar uma entidade, vai ter uma chamada interna dele mesmo. E ele vai chamar o método get entidade pesquisa. E vai chamar também o próprio realiza pesquisa. O que é que acontece? No realiza pesquisa, o que é que a gente vai fazer? Vai chamar um método da classe de negócio, que no caso eu não tenho aqui a classe de negócio, eu venho aqui no pacote, escolho negócio e solto. E aí o que é que esse cara vai fazer? Vai também chamar aqui uma mensagem desse cara para esse. E aqui ele vai chamar quem? O método find by parameter. Que é esse. No caso, eu esqueci de colocar aqui o método find by parameter na classe de negócio. Se a gente adicionar, volta lá no diagrama de classe, na classe usuário negócio, faltou um método find by parameter, que recebe um usuário entidade como filtro e retorna uma lista de usuário entidade. Note que quando eu salvar aqui, ele já vai aparecer para mim aqui, que é essa chamada que a gente vai fazer aqui. Fui lá buscar. Inclusive descer isso aqui para melhorar a visualização. Agora quem é que eu vou chamar depois do usuário negócio? Vou chamar a classe de DAO.
A classe de negócio vai fazer uma chamada à classe de DAO via mensagem, e ele vai chamar o método find by param da classe DAO. Bom, não é obrigatório fazer, mas eu gosto de fazer nas minhas AIPs para ficar claro. São os retornos. Toda chamada, o ideal é que você faça um retorno, para você ver todos os objetos que estão existindo durante o processo. Aqui nessa ferramenta, o retorno é este item bem aqui. Eu seleciono e ele já faz o retorno. Do mesmo jeito, fazer o retorno para o outro. Ele faz o retorno e no final ele faz o retorno. Opa! Caso esse retorno ele tem que ser bem aqui embaixo. Pronto. E aqui a gente fez o diagrama de sequência do fluxo básico de um caso de uso. O próximo fluxo que eu vou fazer, um diagrama de sequência, é para o create. Eu exijo que vocês façam um diagrama de sequência do create, do update, do remove e do fluxo básico. Bom, para fazer a IP do create, o mesmo esquema. A gente vai criar um novo diagrama de sequência. Vamos chamar ele de diagrama de sequência create usuário. Como é que ele vai se comportar? Bom, no create usuário, como é que ele vai acontecer? O cara vai clicar no botão incluir, ele vai limpar a tela e vai deixar o formulário pronto, vai criar um objeto lá no banco de dados. A gente vai fazer isso aqui na IP. O primeiro passo é o formulário. Na verdade, o primeiro é o nosso ator. O que é que nosso ator vai fazer? Nosso ator vai selecionar a opção create, meter em create, no caso aqui eu vou ter um btn incluir, tem que ser o mesmo nome. Aí o que é que esse cara vai fazer? Esse cara vai montar uma entidade, vai fazer uma chamada assíncrona para o método interno dele, que é o get entidade. Depois ele vai chamar um objeto de negócio. O objeto de negócio, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer, a gente vai chamar, tá aqui o objeto de negócio, vai chamar o método create. Dentro deste método create aqui do negócio, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer as validações. Então ele tem que fazer uma chamada ao valida create interno dele. Depois que ele faz o valida create, se está válido, o que é que ele faz? Ele chama um DAO. E aí ele chama o método create do DAO. Eu errei aqui a digitação. Eu tenho que voltar lá no diagrama de classe e ajeitar lá que eu errei a digitação. Aqui, create. Voltar no diagrama de sequência e chamar o método create.
E aí do mesmo jeito a gente vai ter a mesma ideia lá do retorno, fazer os retornos para ficar bonitinho. Seleciona aí, opa, seleciona esse para esse, seleciona agora retorno para daqui. Note que ele vai ficar de azul quando for o momento certo. Pronto, aqui ele vai desse e retornar para aquele lá, que é o que a gente quer fazer. E aí agora é só baixar aqui, ó. E por final ele não tem retorno para o usuário, porque ele vai mostrar para o usuário a tela final. Então aqui é o fluxo básico do Create, é o diagrama de sequência do Create. Pode salvar o diagrama. Foi. Bom, agora a gente vai fazer o diagrama de sequência para update. Inclusive a gente pode até copiar o diagrama do Create ele não deixa. Opa, deixa. E colar. E aí a gente pode simplesmente mudar aqui a chamada. Em vez de ser o Create, agora vai ser tudo. Excluir esse cara aqui que apareceu aqui. Em vez de ser o Create, vai ser tudo o Update. Vou mudar o nome desse cara aqui para diagrama de sequência update usuário. Com o BTN é só clicar em cima e já vai abrir a opção. A gente tem que olhar lá qual foi o nome do método que a gente deu no formulário. Foi no caso um BTN salvar. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo get entidade, só que no lugar do create aqui ele vai fazer update. Vamos ver o que ele não reconheceu. Porque tá errado aqui, né? Update. Update. Reconhecer bem direitinho. Aqui o que é que ele vai chamar agora? Valida update. E aqui ele vai chamar o método update. Ó, tá feita a IP do diagrama de sequência para update. E para finalizar o trabalho da IP, falta só o diagrama de sequência do remove, que é semelhante aos outros, só que o fluxo agora vai ser, vou mudar aqui esse diagrama de classe, o nome dele, para diagrama de classe manter usuários. Vamos mudar o use case para diagrama de use case manter usuários. Inclusive a gente pode dar um espaçozinho aqui, né, para visualizar melhor. Pode apagar aqui o diagrama e criar um novo diagrama de sequência. Que no nosso caso esse diagrama de sequência é o diagrama de sequência fluxo remove. A gente pode até copiar o diagrama de sequência do fluxo básico, ou melhor dizendo, do update, que vai ser semelhante. Você clica aqui no final e seleciona.
que aparecer um gaiatozinho aqui, é só apagar. Dá um Ctrl V, ele já monta aqui toda a estrutura para você. E agora é só executar o btn, que é olhar o nome do método lá. Remove click. Agora ele não vai ter mais esse get entidade, não precisa, porque a gente vai remover somente pelo delete from model. E aí aqui a gente vai chamar um método deixa eu salvar aqui. Vamos chamar o método remove. Aqui a gente vai chamar o método valida remove. Aí aqui a gente vai chamar o método remove. E assim a gente finaliza a IP.